Deus está nesse lugar, abençoando nossas famílias. Quantos creem que Deus está abençoando sua família? Que nesse lugar Deus abençoa a sua família. Amém? Porque esse é um lugar de famílias transformadas, né? Que é bênção para as nações, queridos. Nós somos assim. E Deus está usando nossas vidas e nossas famílias. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. E nós vamos ler este capítulo, Gênesis capítulo 22. Boa parte dos irmãos já passou por esse capítulo esses dias. Faz parte da nossa leitura. E eu queria que nós lêssemos esse capítulo inteiro. E depois nós vamos meditar acerca dele. Vou começar aqui. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor: Uz, o mais velho, Buz, seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quezede, Razó, Pildas, Gidlafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós a amamos. Eu quero pedir ao Senhor que nos mostre, Deus, o que precisamos ver nesta manhã, que vem da Tua palavra. O ensino, a instrução, o conhecimento do Senhor.
E, ó Deus, que tudo isso possa gerar em nós o propósito que o Senhor pensou em cada um de nós. Gere os frutos, gere as decisões e gere a adoração que te pertence, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se eu pudesse dar um título para essa meditação dessa manhã, eu diria que nós vamos falar hoje sobre o Deus que multiplica o seu Filho. Um Deus que multiplica seu Filho. E nós vamos fazer isso passando por 4 partes aqui. A primeira, nós vamos falar sobre a promessa. Um Deus que promete. Há um Deus que faz uma promessa. Há um Deus que promete. Esse Deus que multiplica, Ele é o Deus que promete. Na segunda parte, nós vamos falar o que leva Deus a prometer. O que leva Deus a fazer essa promessa de multiplicação? Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre o controle desse Deus sobre o tempo. Como Deus controla todas as coisas e controla o tempo. E Ele controla. E nós vamos aprender algo que nós podemos nos posicionar. E por fim, nós vamos falar sobre o sacrifício. Vamos falar um pouco sobre o sacrifício que nós vemos aqui. Então, começando então, o que Deus promete a Abraão? Que promessa é essa? O pastor José Roberto, esses dias, falando sobre essa promessa, ele falou assim: Deus faz um juramento. Deus que havia antes feito uma aliança e afirmado que Deus multiplicaria a descendência, que Ele faz um juramento, e esse é o juramento. E Deus diz: olha, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Era uma promessa de bênção sobre Abraão. Eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar grandemente a tua descendência, os teus descendentes. Deus iria multiplicar os descendentes. E eles serão como as estrelas dos céus e a areia na beira do mar. Que promessa, queridos. Deus multiplicaria os descendentes. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. E por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Então Deus faz essa promessa tão forte de abençoar e de multiplicar os descendentes, né? Abraão, ouvindo aquilo, mais uma vez seu coração deve ter se enchido de fé. Deus estava ali dizendo que Ele era um Deus que multiplicaria. Deus é um Deus que multiplica. A palavra de Deus mostra Deus multiplicando azeite em botijas. Lembram daquela história que Deus multiplica o azeite nas botijas? Deus vai multiplicando. Em outro lugar, a palavra de Deus diz que Ele multiplica pães e peixes. Então, um menino, no meio de uma multidão, traz 5 pães e 2 peixes. E Ele multiplica 5 pães e 2 peixes. Deus é um Deus que é capaz de multiplicar. Um Deus que multiplica. E aqui, Ele chega para um homem e fala assim: eu vou multiplicar os seus descendentes. Eu vou multiplicar a sua família. A sua descendência vai ser multiplicada. E Ele fala o tanto que seria multiplicada, como a areia, como as estrelas. Você vai multiplicar muito. E, queridos, olha que coisa preciosa. Deus é um Deus que quer multiplicar. Em Romanos nós ouvimos que Deus quer multiplicar filhos semelhantes a Jesus. Deus, Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembram desse texto? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está no versículo 28 de Romanos 8. No versículo 29, ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Sabe de uma coisa? Deus te conheceu muito antes de você nascer. Do tempo dos seus avós, bisavós, Deus já te conhecia. É curioso pensar isso, mas Deus, que sabe todas as coisas, Ele te conheceu lá. E lá, muito lá atrás, Ele decidiu que você
seria conforme a imagem do seu filho. Eu tenho uma pessoa que vai nascer ali em São Caetano. Ela vai nascer em um daqueles hospitais ali. E eu escolhi para que ela se parecesse com o meu filho. É o que o texto diz. Deus os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não tem só a ver conosco. Mas Deus estava fazendo uma família de filhos semelhantes à imagem do seu filho, para que, então, o filho, Cristo, fosse o mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Então esse é o plano, é o propósito do Senhor. Deus te escolheu para ser como Jesus, para que outras pessoas assim sejam também, para que Ele possa multiplicar filhos à imagem de Jesus, parecidos com Cristo. E sabe de algo? Deus está fazendo essa obra e Ele quer que você participe dessa obra de multiplicação. Deus quer que você se envolva com essa obra de multiplicação. Deus está fazendo através de nós. Nós carregamos a mensagem dEle, nós carregamos o convite, e nós vamos dizer às pessoas: vem, a porta está aberta, vem ser um filho, semelhante a Jesus. Você está participando, querido, dessa obra de multiplicação de Deus? Ele está multiplicando filhos semelhantes a Cristo, e Ele te convida para participar dessa obra. E olha, queridos, que lindo, nessa promessa de multiplicação, Ele fala assim: olha, seus filhos, eles vão conquistar os territórios inimigos. Eles vão conquistar, eles vão ser pessoas de conquista, eles vão para cima dos inimigos e vão conquistá-los. Quanta coisa ruim a gente vê. Deus quer que nossos filhos tenham influência sobre esses lugares, essas cidades cheias de inimigos, essas coisas erradas que vemos. Deus quer que nossos filhos sejam uma solução e uma bênção. E Deus está dizendo assim: eles vão conquistar as nações, eles vão conquistar as cidades dos seus inimigos. Faz parte do DNA da multiplicação. Gente que vai ser uma bênção, que vai destruir as obras do inimigo. Mas você não vê tanta coisa errada? Deus quer preparar nossa descendência para resolver esses problemas, para ser uma bênção nos lugares onde forem. Alguns, em algum ambiente de trabalho, vão ali destruir as obras do inimigo, vão ali ser uma bênção, fazer a vontade de Deus, ser pessoas à maneira de Deus, conforme o Filho. Como é que é Jesus entrando na empresa onde você entra? É assim que você deve entrar. Quem representa Jesus na vizinhança onde você mora? É você. E é isso que Deus está multiplicando, os filhos semelhantes a Cristo em todos os lugares. Deus está nessa obra de multiplicação, e Ele está nos levando a ser pessoas de conquista, para desfazer as obras do diabo. O próprio Filho fala assim: eu vim para desfazer as obras do diabo. Então Deus vai usar nossas vidas nesta obra de multiplicação de filhos semelhantes a Jesus. Querido, se envolva nisso. Se envolva nessa obra de discipulado. Deus quer usar a sua vida nessa obra de discipular pessoas. Se envolva com isso. Ore a Deus: Senhor, eu quero estar envolvido com isso, com essa obra de multiplicação. Mas eu queria seguir aqui para a segunda parte. O que leva Deus a fazer essa promessa? Nós lemos aqui no texto que Deus tem toda essa cena com Abraão, essa situação com Abraão, e depois Deus diz assim para Abraão: tudo isso, essa promessa, no final da promessa, toda essa promessa, Ele diz assim: tudo isso, porque você me obedeceu. Queria que você lesse essa parte. Isso está logo depois da promessa. Alguém tem a Bíblia aberta aí? Quem tiver, compartilha com quem está do lado, só para abreviar o tempo. Então, quando Deus acaba a promessa, então Deus fala, final do versículo 18: por meio deles, seus filhos, as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Tudo isso porque você me obedeceu. Então, a segunda coisa que eu queria
falar é que Deus coloca essa promessa de multiplicação, de bênção da descendência, junto com obediência, queridos. Deus junta a promessa de multiplicação com obediência. Tudo isso porque você me obedeceu. E a ordem não era uma ordem simples. Deus fala para Abraão: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Talvez, não sei como é que você leu isso. Como é que você lê isso quando você lê a Bíblia? Se você passa correndo e fala assim: eu não quero nem pensar nisso. Eu não quero nem meditar acerca disso. Porque Deus pede o filho do Abraão, que ele tanto amava. Mas Deus pede a Abraão o filho, e o texto continua assim: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Na manhã seguinte, ele prepara tudo e vai obedecer. Ele vai obedecer. Sabe, queridos, a obediência, ela mostra o valor que nós damos para quem deu a ordem. Eu fico pensando ali, por que Abraão obedece de forma tão pronta a uma ordem tão difícil? Mas ele obedece. A Bíblia fala sobre o que ele vai crendo naquele tempo e naqueles momentos. A Bíblia fala sobre isso. Mas a obediência também mostra quem nós priorizamos. E Deus estava pedindo algo que acessava o coração de Abraão. Aquilo que ele mais amava, o filho. E ele estava dizendo assim: eu quero o seu filho. E Abraão obedece. Mas sabe, queridos, isso é compatível com o resto do ensino das Escrituras. Jesus, ele diz assim: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O que ocupa o primeiro lugar no seu coração? Do discípulo é o Senhor. Tem que ser o Senhor. Deus exige dos seus o primeiro lugar. E ele fala com Abraão e pede o filho da promessa, aquele que era prometido. Ele nasce quando Abraão já era velho, nasce por um milagre, era o filho da promessa. E Deus pede aquele filho que ele tanto amava. Imagina o amor, esperando aquele filho, e na velhice, por um milagre, ele nasce, e de repente Deus vem e fala assim: eu quero esse filho. Na manhã seguinte, ele prepara tudo e vai obedecer a Deus. Deus sabia o que ele ia fazer nessa história, queridos. Deus sabia o que ia fazer nessa história. Esse era um plano de amor. Deus sabia o que ia fazer na sequência dessa história. Mas Abraão obedece. E eu queria só, terminando essa parte, Salmo 19 fala sobre as ordens de Deus, e ele vai dizer assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. Todas são justas. Essa ordem dada a Abraão era uma ordem justa, por mais que não nos pareça a princípio. O texto vai dizer assim que elas são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Até mesmo o teu servo é advertido por elas. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Há grande recompensa em obedecer às promessas, às ordens do Senhor. Há uma grande recompensa em obedecer. Abraão precisou de muita confiança para obedecer, mas ele obedeceu. E a Bíblia diz que as ordens de Deus são justas, e há recompensa, grande recompensa.
em obedecer às ordens do Senhor. E eu queria avançar um pouco, e daqui a pouco eu retorno para essa parte da história. Mas eu queria ir para uma parte um pouquinho mais, um pouco diferente aqui da história. Que Deus, a terceira parte, que Deus controla o tempo. Deus controla todas as coisas. Logo depois que Abraão termina essa história, ele deve ter descido aquela montanha tão aliviado. Ele desce com os servos, com o filho. Deus falou para ele, não toca no menino, desce. Deus providencia um cordeiro. E eles descem do monte. Imagina a alegria de Abraão descendo, depois do que ouviu, da promessa. E a Bíblia diz que algum tempo depois, é aquela parte final do capítulo, passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Vocês viram essa parte do final? Tinha passado algum tempo. Passa algum tempo, e Abraão ali em casa, com sua esposa, e Deus tinha dito, olha, é por Isaac que você vai ter sua grande descendência. Só que em casa, ele basicamente só tinha Isaac naquela altura. Ismael já nem estava mais em casa, o outro filho. E Deus falou assim, é por Isaac que eu vou te multiplicar. Só que ele olha assim para casa, ele entra dentro de casa, e bem lá dentro de casa, onde não tinha os servos, onde só tinha a família, está lá Sara, e só tem o Isaac. Só tem um filho. Só tem o Isaac. Isaac não é casado, não tem filhos, e ele só tem um. E naquela época, queridos, a informação chega por alguém, então alguém foi ali visitar alguém e volta, e traz uma informação. E nesse caso, traz uma informação muito interessante. Vieram para o Abraão e falaram assim, Abraão, sabe o seu irmão? Seu irmão, Abraão, Milca, já deu para o seu irmão, filho mais velho, tem o Uz, tem o Buz, e Buz vem daqui, quem conhece o Buz? Tem o Quemuel, o Quezede, esses nomes, Pildas, que é do esmilinguido, né? Betuel, e basicamente a pessoa que traz a informação diz que o irmão do Abraão tinha 8 filhos. 8 filhos. E isso com a esposa, Milca, porque com a concubina ele tinha mais 4 filhos. E eu imagino Abraão recebendo aquela informação. Ele recebe assim, ele ouviu, é mesmo? Uau! E ele olha para casa, tinha 2. 2 pessoas. E o irmão dele já tinha 8, e mais 4, 12. E eu fico pensando o que Abraão pensou naquele dia, quando recebe essa informação. Assim, peraí, Deus vai mesmo fazer a multiplicação por aqui? Eu acho que Deus começou a multiplicação por lá. Então, eu não sei, eu preciso crer em Deus, mas olha, quem está multiplicando é meu irmão. Ele só tinha só tinha o Isaac e uma promessa. Mas eu achei muito interessante essa descrição da Bíblia. E eu tenho para mim que ele sentiu coisas, como nós sentimos, quando nós ouvimos coisas assim. Então pensa você, queridos, que daqui a uns tempos, Deus vai te dar um grupo de comunhão. E Deus vai falar assim para você, eu quero que você lidere um grupo de comunhão. E você começa seu grupo de comunhão. E Deus fala assim, eu vou prosperar seu grupo de comunhão. Vai ser uma bênção o seu grupo de comunhão. E você começa. Mas no seu grupo de comunhão, tem umas 2 ou 3 pessoas. Mas Deus abençoou o seu irmão. E o seu irmão tem 8, 12. E o seu tem só 2 ou 3. Mas nessa obra da multiplicação é Deus que controla. E é Deus que multiplica. E é tão interessante, tão bonito. Eu imagino que Abraão sentiu, o que ele foi orar a Deus, né? Não sei. O que ele pensou por si, não sei se ele chegou a falar com Deus sobre isso. Mas no meio dessa descrição dos filhos do irmão, tem uma frase bem interessante. Tem o fulano de tal, o Raso, o Pildas, e tem Betuel, pai de Rebeca. Na bênção do irmão dele, tinha a esposa
do filho dele. Sabe assim, Deus está abençoando seu irmão, glória a Deus. Tem soluções, bênçãos no grupo de comunhão do seu irmão, que elas vão chegar em você, vão ser bênção para você. Está lá, aquela que vai fazer par o seu filho, para a multiplicação acontecer na sua geração, sabe? Percebe isso? Então, queridos, onde você estiver, se alegre, ore por eles, ore pela família do seu irmão, pelo grupo de comunhão do seu irmão. E se você está no grupo de comunhão que tem 12, pode orar por aquele que tem 2 ou 3, porque lá tem um Isaac. Amém? Amém, queridos? E nós cremos e nós desejamos isso, que a multiplicação aconteça por todos os lados, para a glória de Jesus. É Jesus que vai ser entronizado, amém? Então tenha paciência e persevere, porque esse Deus que multiplica, Ele controla. Ele é que está no controle, é Ele que multiplica. Então persevera, confia nele, amém, queridos? Confia nele, o Deus que multiplica está no controle. Mas eu queria ir para a última parte, que é a parte do sacrifício. Eu quero voltar aqui. Deus oferece, Deus pede para ele assim: Abraão, eu quero teu filho, o teu único filho. O dilema de Abraão, ele vai subindo. Eu imagino que numa parte daquela caminhada de 3 dias, ele deve ter pensado em Sara. Falei assim: esse menino vai voltar com um corte. Eu creio, ele é o da promessa. Deus vai ressuscitar esse menino. A Bíblia diz que Deus cria, que Abraão cria, que Deus o ressuscitaria. Porque Deus prometeu que por ele ia ser feita uma grande descendência. Então ele cria. Mas eu imagino ele caminhando e pensando, falei assim: o que eu vou dizer para minha mulher? Eu não sei como Deus vai fazer isso. Mas se eu encosto nesse menino, eu estou acabado em casa. O que as pessoas vão dizer do que eu estou fazendo? Ele deve ter pensado em tudo. Em tudo. Pense em todas as ideias, as conjecturas. Ele está caminhando por 3 dias, pensando naquilo que Deus fez. Assim: será que Deus é bom? Ele está me pedindo aquilo que eu mais amo. E ele considerando. Mas a Bíblia diz que ele cria que Deus o iria ressuscitar. Eu volto com meu filho. Eu volto, porque Deus prometeu, eu volto. Ele pediu o holocausto, mas eu volto com ele. E ele está ali pensando o que ele ia fazer, né? Então, Hebreus 11, 19 diz: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então ele cria naquele Deus. O mesmo Deus que fez os milagres anteriormente, faria mais um. E o mesmo Deus que foi amoroso na história dele, continuaria sendo amoroso e bom. Deus é bom, então ele vai obedecer, ele confia em Deus. Mas com certeza ele passou por esse dilema. E o dilema do Isaac. A Bíblia diz aqui que Isaac, isso aconteceu antes da morte de Sara. Pelas contas, Isaac deve ter por volta de 30 anos, ou mais. Alguns dizem que em volta de uns 37 anos, se você calcula bem. Mas o fato é que, se você vê aqui, Abraão faz o seguinte: quando chega perto, e Abraão avista o monte, que seria o monte, Deus mostra para ele, é aquele monte. A Bíblia diz que Abraão pega só o facão e a brasa acesa, alguma coisa acesa, e põe a lenha para cima do Isaac. Então, o que carrega a lenha para todo aquele sacrifício é o próprio Isaac. Ele carrega a lenha. Então, ele não era um menino, ele já era bem forte, bem grande e bem capaz de sair fugindo. Porque no meio daquela caminhada, chegou, a hora que viu o monte, ele fala assim para os servos: vocês ficam aqui, eu e o Isaac vamos lá adorar. E nessa caminhada até o monte, o Isaac pergunta para o pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, onde é que está o cordeiro? É nessa hora que um rapaz inteligente, de mais de 30 anos, sai correndo. E a Bíblia diz que esse homem de 100 anos, já velho, de 130 anos mais ou menos, ele amarra o Isaac. É nessa hora que você empurra seu pai e não permite que isso aconteça. Mas o texto só diz que ele amarrou Isaac.
Isaac também passa por um dilema. E ele percebe que estava faltando uma coisa. E ele falou assim, é provável que eu seja esse sacrifício. Mas ele não foge dali. E nós vemos, e Abraão fala, Deus proverá. Que cena tão forte. Que cena tão forte. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. Mas esse era um dilema, tanto do pai quanto do filho ali. E eu creio, queridos, que esse foi o dilema desse Deus que multiplica. A palavra fala de um tempo antes da fundação do mundo, quando Deus planejou aquilo que Ele fez aqui. E nesse tempo, a Bíblia diz que Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E não diz muito mais. Mas, quando Deus está falando ali, na Trindade, ali entre si, falando, façamos o homem, provavelmente Deus estava pensando no custo de fazer esse homem, à sua imagem e semelhança. E Deus estava pensando assim, eu faço esse homem, eu podia fazer uma árvore, eu vou fazer uma série de árvores, eu vou fazer umas árvores, tá bom. Vou fazer umas árvores, vou fazer uma árvore que produz laranjas, vou fazer, mas eu vou arriscar um pouco mais, e eu vou fazer o ser humano, e o ser humano vai ser a minha imagem e semelhança. E Deus está ali calculando como Ele vai fazer isso. Quanta liberdade Ele vai dar para esse ser humano. E o filho ali do lado. E ele, imagino, a palavra não fala que foi assim, mas imagino, ele falou assim, ele vai ser livre? Quanto livre? Livre como nós? Sim, filho, livre como nós. Você acha que ele tem a liberdade de se afastar? Sim, filho, ele vai ter a liberdade de se afastar. Ele vai poder se rebelar contra nós. Ele vai ser livre. E você acha que ele vai fazer isso? E provavelmente ali naqueles cálculos, eu não sei se houve palavras assim, ele vai fazer isso. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8, que num contexto do final dos tempos, diz assim, que todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro, queridos, ele foi morto desde a criação do mundo. Lá no planejamento, o Pai calculou que Ele iria criar um homem livre, e Ele iria ter que pagar pelo resgate desse homem. Na fundação do mundo, Deus proveu o Cordeiro que nos resgataria para Deus, queridos. O plano da salvação envolvia um cordeiro. Mas Deus decidiu. Ele decidiu escolher você e resgatar você pelo cordeiro lá no plano. Lá na fundação do mundo. Queridos, que Deus tão maravilhoso, que proveu o Cordeiro através de Jesus Cristo na fundação do mundo, no plano. Porque Ele calculou, Ele não foi pego de surpresa com o pecado. Ele sabia que criando o homem livre, o homem poderia se voltar aos seus caminhos e se voltar contra o Senhor. Mas ali, Ele faz o plano de redenção. E desde a criação do mundo, Jesus estava destinado a redimir e a morrer por nós. Eu estava ontem, eu queria só colocar aqui um diálogo pequeno. Nós ouvimos esses dias, eu fui no cinema com meu filho e nós fomos assistir um filme que traz uma cena dessas, que o pai, para resolver um problema, tinha que matar o filho. Ou um filho adotivo, ele tinha que matar esse filho, e no filme, uma cabeça humana, sem Deus,
ele pinta aquela cena, fala assim, não, nós não somos desses que sacrificam o filho. E ele chega e tira, e depois aquela frase assim, não, nós não fazemos isso com os nossos filhos. Nós não sacrificamos nosso filho. Mas ontem, conversando com o irmão e meditando acerca disso, eu falei para ele assim, olha, se você tivesse a chance de preparar seu filho para trabalhar no McDonald's, por mais que ele gostasse de trabalhar no McDonald's e comer os hambúrgueres do McDonald's, fazendo aqui um pouco de propaganda, se você tivesse a chance de preparar o seu filho para isso, para essa missão de ser um preparador de hambúrgueres, você o faria? E se você tivesse que decidir entre prepará-lo para preparar hambúrgueres ou salvar um povo, como um soldado numa guerra, você sabe que ele tem o dom de salvar seu povo numa guerra, para o que você o prepararia? E nós ali naquele bate-papo, aquele irmão falou assim, olha, por mais apreço que eu tenho pelo McDonald's, eu prepararia o meu filho para aquela obra de salvação. Eu prepararia meu filho para ir à guerra. E queridos, é isso que Deus faz. Ele ama o filho. Mas ele fala assim, filho, nós criamos o ser humano. E agora esse ser humano precisa de uma redenção. E eu te envio. E eu te preparo, eu te envio para ir lá e salvar esse ser humano. Esse é o amor do Senhor por nós, queridos. Ele podia ter dito a Cristo e falar assim, olha, segue aí pelas galáxias. Pegue seus querubins, passeie nas suas galáxias, continua por aí. Mas na obra da criação ele falou assim, filho, nós temos aquelas pessoas que nós amamos, que estão longe de nós por opção. Vai lá. Mostra para eles o nosso amor por eles. Mostra o quanto nós o amamos. O quanto nós os queremos. O quanto nós pensamos neles. Como foi essa obra de amor e de redenção que temos. Você vai, filho. E o filho veio. O filho lutou contra essa morte, mas o filho aceitou essa obra de redenção. Esse é o Deus que multiplica, queridos. Esse é o Deus que multiplica seu filho. Sabe, queridos, e agora o prazer dele é ver nossas vidas resgatadas, como o seu filho, como Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você levasse essa meditação para o seu tempo de oração, o seu tempo devocional. Quando você for orar a Deus, talvez você vai estar num lugar especial sozinho. E nesse lugar eu queria que você falasse com Deus acerca disso. Mas eu queria que nós orássemos nessa hora em gratidão ao Senhor por esta obra de salvação, de amor para conosco. Aquilo que Ele fez conosco. Eu queria que nós orássemos em gratidão ao Senhor. E talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou você ainda não reconheceu sua vida como um filho. Então Ele te convida para fazer parte, para ser um discípulo dEle, para caminhar como Ele, para obedecê-lo e para perseverar com Ele. Amém? Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E nós, na Tua palavra, vemos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós. Como o Senhor proveu o Cordeiro provido antes da fundação do mundo, antes da criação. Ali, Ele estava disposto a criar e a redimir a criação, Senhor. A criar e a redimir nossas vidas. E nesta manhã, Senhor, nós somos agradecidos por tão grande salvação, por esta obra, por nos trazeres, Senhor, até aqui, e nos amares, Senhor, a ponto de enviares o Teu Filho para esta obra de redenção. Senhor, para morrer no nosso lugar, o Cordeiro, ó Deus, de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor.
nós te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.